Então, pessoal, uma vez ressuspendido o material e finalizada a mini prep, a gente vem para uma próxima etapa. Aqui a gente vai trabalhar nessa bancada, a bancada muito especial, a bancada de brometo, em que a gente usa para preparar géis de agarose para realizar as eletroforeses. Talvez vocês já tenham até ouvido falar disso. Eu lembro que em biologia celular os professores chegam até a comentar, talvez até na genética vocês já possam ter ouvido falar dessa técnica muito importante. E até que complicadinha também. Na prática ela é bem fácil, mas a teoria por trás dela, né, os princípios são razoavelmente complexos. Mas a gente vai tentar o nosso melhor aqui para explicar para vocês. Então, vamos por partes. Primeiro, a gente pesou aqui nessa balança uma quantidade de agarose, que é esse pozinho branco, que a Camila pesou ali. No caso, a gente pesou 300 miligramas. Agora a gente vai adicionar esse pozinho. Agora a gente vai adicionar esse pozinho neste Erlen. Agora que a gente adicionou, a gente vai pegar o Erlen. Não, Erlen não, desculpa, Proveta. E a Proveta a gente vai utilizar para fazer a medição no volume. No caso do volume de um tampão que chama-se TAE, que está na concentração 1%. Isso tudo a gente está usando. Esses ingredientes vão servir para a preparação do gel de agarose. Vocês já vão ver logo mais o que é isso. Mas basicamente a gente tem que preparar um gel que vai ficar numa concentração de 1%. Ou seja, vai ter 1% da massa de agarose em relação ao volume de tampão. Portanto, se a gente pega 300 miligramas de agarose, a gente vai precisar de 30 ml de tampão. Essa quantidade de agarose, ela pode ser modulada de acordo com os objetivos que você tiver com a sua eletroforese. 1% é uma concentração padrão. Mas vamos supor que você queira fazer uma eletroforese para separar fragmentos de tamanhos maiores. Se você já vai entender melhor o que isso significa, você poderia utilizar uma concentração menor de agarose. Ou se você quiser separar fragmentos de tamanhos menores, você pode usar uma concentração maior de agarose. É uma relação inversamente proporcional. Mas já vocês vão entender melhor. Aqui a gente está numa etapa que é muito importante também na preparação do gel de agarose, que é o aquecimento da solução. Por quê? Esse pozinho, a agarose, ela é insolúvel na temperatura ambiente no tampão TAE. Portanto, a gente precisa aquecer para aumentar a solubilização dela, de modo que a solução fique homogênea. Então não pode sobrar nenhum pozinho que não foi solubilizado. Olha aí. Parece até água, mas não é. E agora a gente vai para uma etapa importante, que é resfriar esta solução. Para isso a gente usa a água corrente e a gente aplica essa água no exterior do frasco, sem deixar que essa água entre para dentro do frasco e contamine a nossa solução, tá certo? Muito importante. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem que esperar esfriar para esse gel, para essa solução polimerizar e efetivamente virar um gel. É parecido quando você prepara a gelatina, que você esquenta e depois esfria, e da hora que esfria vira aquela gelatina. Aqui o princípio é bem parecido. Vocês vão ver. A gente dá uma esfriadinha para acelerar o processo. E agora a gente vai pingar um dos ingredientes que chama-se brometo de etídio. A gente pinga uma gota para esse volume. Para volumes acima de 100 ml a gente pode pingar mais que uma gota. Depois eu vou explicar direitinho para que serve o brometo. Por enquanto, saibam que ele vai na preparação desse nosso gel. A gente homogeneiza. E agora a gente vai preparar a forminha que a gente vai usar para fazer o nosso gel.
Então a gente coloca essa barquinha, que é essa pecinha aqui. Não vou encostar, já vou explicar para vocês por quê. E a gente coloca esse pente. E aí a gente despeja o nosso líquido aí e espera ele esfriar. Quando ele esfriar, o que vai acontecer? Ele vai adquirir o formato da barquinha e ele vai apresentar cavidades, que a gente chama de pocinhos, que são justamente esses negocinhos do pente, aí, esses dentinhos do pente que vão ser responsáveis por fazer. Depois vocês vão conseguir enxergar isso, vai ficar mais claro. Então essa é a preparação do nosso gel. A gente deixa ele aí e logo logo a gente vai explicar para vocês como que funciona o gel. Então, pessoal, enquanto o gel vai esfriando lá e polimerizando, vou explicar para vocês mais ou menos um pouquinho sobre por que e como funciona o gel, né? Por que a gente usa e como ele funciona. Certo. Uma vez que a gente tem a nossa mini prep, não está aqui no momento, mas uma vez que a gente termina a nossa mini prep, é interessante a gente ver como que está a qualidade da nossa amostra. Então, ver se o DNA que a gente extraiu está íntegro, ver se tem algum tipo de contaminação e por aí vai. O gel é uma maneira de fazer essa verificação. É uma maneira de você observar o DNA a olho nu. Isso é possível. Obviamente você não vai observar na escala molecular, mas você vai conseguir enxergar ele. Vocês vão ver isso já já. Então, vocês viram lá que a gente preparou o gel. A gente adicionou a agarose e o tampão. A agarose, agora que a gente misturou e aqueceu, conforme for esfriando, ela vai polimerizar e formar aquela espécie de gelatina que eu falei para vocês, o gel. E qual que é a função dela? Você lembra que a gente colocou um pente que formou uns pocinhos? Aqueles buraquinhos têm um propósito. Neles, a gente vai aplicar a nossa mini prep, ou seja, o nosso material de DNA. Nós vamos aplicar naqueles pocinhos. E depois que a gente for, a gente vai explicar isso mais para frente para vocês, a gente vai colocar um equipamento que vai fazer com que esse material entre para dentro do gel e, por ser um polímero, ele vai atravessando esse polímero. E aí o que acontece? Os fragmentos de DNA que são de maior tamanho, eles vão enfrentar uma maior dificuldade para atravessar esse polímero. Enquanto os fragmentos que são menores vão conseguir passar com mais facilidade através desse polímero, que funciona como uma espécie de filtro ou rede. E aí, com isso, a gente vai ter uma separação por tamanho dos fragmentos de DNA. Vocês vão conseguir enxergar isso depois. Mas por hora, atenham-se a este detalhe, que é o mais importante. Beleza, uma vez que a gente aplica o material no gel e faz com que ele passe através, se a gente tiver dentro dessa nossa amostra diferentes tamanhos de fragmento de DNA, o gel vai possibilitar que a gente observe uma por uma, todas separadas. Assim a gente consegue ter uma observação muito mais precisa da nossa amostra. E aí vocês viram lá que a gente coloca um ingrediente especial, que é o brometo de etídio. Para que ele serve? O brometo de etídeo é um composto químico que tem afinidade pelo DNA. E quando exposto à luz ultravioleta, ele emite uma coloração específica. Então, se a gente adiciona brometo de etídio na composição do nosso gel e aplica DNA, esse brometo que está no gel, ele vai ser atraído pelo DNA e vai se ligar ao DNA. E depois, se a gente pegar esse gel e expor ele a uma luz UV, a gente vai conseguir observar em que lugar do gel tem DNA. Vocês vão ver isso, é bem legal. Para isso a gente vai usar alguns equipamentos. Mas por enquanto, atenham-se a isso. E outro detalhe, por que aquela hora eu falei para vocês que eu não ia encostar? Por que a gente tem uma bancada específica do laboratório para trabalhar com brometo de etídio? Porque essa é uma substância, um composto cancerígeno. Portanto, para a gente mexer com coisas que estão contaminadas com brometo, ou para trabalhar com o brometo em específico, a gente precisa estar usando luvas e a gente precisa tomar cuidado para não trazer essa contaminação para outros lugares do laboratório. Por isso a gente tem uma bancada específica que é só para manuseio de coisas contaminadas com brometo. Se a gente encosta naquela bancada, a gente tem que imediatamente descartar a nossa luva num lixo específico e tomar esse cuidado, porque se você encosta lá, esquece de tirar sua luva e jogar fora, e depois vem e encosta aqui, você vai dar contaminando essa bancada também.
E quem vier trabalhar aqui não necessariamente vai estar usando uma luva, dependendo da coisa que a pessoa vai fazer. E aí, a partir do momento que ela encosta a pele dela, ela vai estar se sujando de brometo. Não é uma coisa boa, é um produto cancerígeno. Portanto, aquela bancada é uma bancada muito especial, como eu falei para vocês. Vocês podem ver que durante todo o vídeo, enquanto a Camila estava preparando o gel, ela estava usando luva e tomando cuidado para não encostar a pele dela em nenhum lugar. Somente as partes que estão protegidas pela luva. Então é uma coisa interessante para vocês saberem. E aí logo, quando a gente for aplicar o material no gel, a gente vai mostrar para vocês. Então, pessoal, aqui vamos para uma etapa que precede a eletroforese. A gente está preparando a nossa amostra para aplicar no gel. Nos pocinhos lá, lembram deles? Então, o que envolve esta etapa de preparação de amostra? A gente basicamente vai pegar uma pequena alíquota da nossa mini prep, 1, 2, 3 microlitros já é o suficiente. No caso, a gente vai pegar quantos, Camila? 1 microlitro. 1 microlitro, bem pouquinho, né? Mas então, esse 1 microlitro já vai ser o suficiente para representar tudo que tem aí dentro. Vocês vão ver, é bem legal. Evidentemente que a gente não vai querer pegar muito também para não gastar muito da mini prep, que ela vai ter outras utilidades para nós. Então a gente pega 1 microlitro da mini prep, nós pegamos 4 microlitros de água e 1 microlitro desse carinha roxinho aqui. Deixa eu mostrar ele para vocês. Esse carinha aqui, conhecido como loading dye, ou também chamado de tampão de amostra, podem ver que está na concentração de 6 vezes. Nada mais é do que um corante. São vários sacarídeos, a composição dele, além de outras coisas, que além de conferir uma coloração roxa para a nossa solução, ele vai aumentar a densidade dela. Isso vai ser muito importante para a gente na hora que a gente for aplicar essa amostra no gel. Vocês vão entender melhor isso já. Mas lembrem-se disso, que o tampão de amostra vai aumentar um pouquinho a densidade da nossa amostra. Legal? E por que a gente está colocando 4 microlitros de água, 1 de mini prep e 1 de tampão? Lembra que vocês viram que estava concentração de 6 vezes? A gente quer deixar esse tampão de amostra na concentração final de 1 vez. Portanto, se a gente colocar 1 microlitro dele numa solução que vai ter um volume final de 6 microlitros, ele vai estar, portanto, numa concentração final de 1 vez. E é isso aí. A amostra já está preparada para ir para o gel. É bem rapidinho. Então, estamos indo aqui. Olha só o nosso gel. Vocês podem ver que ele até mudou um pouquinho, né, a coloração dele. Parece que ele está mais turvo, acinzentado. Enfim, é porque ele polimerizou. Dá uma apertadinha aí nele, Camila. Tá vendo? Virou uma espécie de gelatina, como a gente havia comentado para vocês. E vocês estão vendo a importância da barquinha? Aí, ó. O que a Camila está fazendo aqui agora, pessoal? Ela está mergulhando o gel num líquido dentro de um recipiente. Isso aqui é a cuba de eletroforese. E dentro dela nós temos um tampão, que no caso é o mesmo tampão utilizado para preparar o gel, o TAE 1 vez. Por que a gente está fazendo isso? Porque aqui é que vai acontecer a eletroforese de verdade. Depois que a gente terminar de preparar aqui, a gente vai explicar para vocês direitinho como funciona a eletroforese. É bem interessante. Mas por enquanto, vamos nos ater aos seguintes detalhes. Primeiro, a gente vai precisar de uma pipeta para transferir a nossa amostra para dentro do gel. Aqui que entra a importância dos nossos pocinhos. Não vai dar para ver direito. Ah, dá para ver sim. Olha eles aí. Estão vendo nossos pocinhos? São aquelas cavidades no gel. É aí que a gente vai colocar a amostra. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ai, difícil. Olha aí, a Camila aplicou. Vocês estão vendo que ela tá lá dentro do gel? Legal, né? E por que ela não tá saindo de lá de dentro? Justamente porque a densidade é maior. Lembra que a gente colocou nosso tampão de amostra? Aí tá a importância dele. Então ela vai ficar aí dentro do pocinho. E aí quando a gente iniciar a eletroforese, vocês vão ver que ela vai começar a caminhar
para cá, para baixo. Muito importante a gente encostar o gel em um cantinho, para que ele fique retinho, né? Para que a amostra entre no gel reta. Se você deixar o gel torto, a amostra vai entrar tudo torto no gel. Não vai dar certo. Agora, estamos fazendo uma segunda etapa, que é a montagem da cuba. Isso daqui são fios. Quem já ouviu falar da eletroforese sabe que ela envolve uma corrente elétrica. Esses fiozinhos vão ser ligados a este equipamentinho aqui. E nele a gente pode escolher, dentre outros parâmetros, a voltagem que a gente quer que seja aplicada no tampão, que vai ser conduzida através desses fios. No caso, a gente vai usar 110, que é uma voltagem, digamos assim, padrão para correr gel. E aí, para funcionar, a gente clica no botão Run. E aí, o que vai acontecer? A partir do momento que a gente clica no botão Run, o equipamento começa a emitir eletricidade, que vai ser transferida aqui para esse tampão. Vocês podem ver aqui, ó. Temos os fiozinhos. Vocês podem perceber que desse fio preto sai um fiozinho bem fininho, prata. É um fio de platina. E através dele está sendo conduzido os 110 volts. E aí, como que a gente sabe que a eletroforese está acontecendo de verdade? Se vocês olharem, deixa eu ver se eu consigo focar. Vocês estão vendo que está saindo um monte de bolinha? Então, isso daí é um indicativo para nós de que a eletroforese está acontecendo. Mas também, de tempos em tempos, a gente vai vir olhar e a gente vai perceber que essa marquinha roxa, que nada mais é que a nossa amostra, ela vai começar a andar para baixo. Vai começar a correr para baixo do gel. Mas isso daí vocês vão entender melhor já já. A gente vai mostrar para vocês. Enquanto isso, a gente vai explicar para vocês como que funciona a eletroforese. Então, pessoal, vocês viram lá o gel, viram a cuba, né? Viram a Camila aplicando a amostra. Vamos entender um pouquinho melhor como que funciona tudo aquilo lá. Então vamos relembrar da eletroforese. A eletroforese, como eu comentei com vocês, é uma técnica rotineiramente utilizada no laboratório de biologia molecular. Por mais que ela seja, o protocolo dela seja simples, a teoria por trás dela não é tão simples assim, mas a gente vai tentar explicar para vocês, para que vocês consigam entender. Então, vocês lembram que o gel é um polímero e que ele vai ajudar na filtração, na separação por tamanho das moléculas de DNA, como eu comentei para vocês? Legal, mas como que esse DNA vai correr através desse polímero? Qual vai ser a força que vai atrair, vai fazer com que esse DNA se movimente através dessa malha, que é a agarose? O que vai ser, como você já deve estar imaginando aí, que eu sei que vocês são muito espertos, é uma corrente elétrica. Vocês lembram que a gente estava conectando fios à cuba e aí a gente ligou a um equipamento que gerava uma voltagem e depois eu mostrei para vocês que estavam saindo até umas bolinhas lá no tampão? Justamente, aquela corrente elétrica, vocês viram lá que tem dois polos. Um que era um fio preto, que é o polo negativo, e um que era o fio vermelho, que é o polo positivo. Aquilo lá nada mais é do que aquilo nada mais está causando uma diferença de potencial na cuba. Então, você vai ter o DNA, a gente coloca ele lá, dentro do gel, e essa diferença de potencial, por o DNA ser uma molécula de carga negativa por conta dos grupamentos fosfatos, você deve lembrar que eles são muito negativos, essa molécula ela vai ter uma afinidade por um desses polos. No caso, você deve estar se imaginando que é o polo positivo. Por isso que o fio vermelho, referente ao polo positivo, estava para baixo. E por isso que o DNA vai correr para baixo, como eu estava comentando com vocês. Quando a gente liga a eletricidade, que começa a sair as bolinhas lá na cuba, a gente está aplicando um DDP sobre essas moléculas de DNA que estão no gel e, portanto, elas vão ser atraídas para baixo. E o único caminho que elas têm para chegar lá para baixo é através do gel. Portanto, a gente força o DNA a passar através do gel. E essa passagem é que vai realizar a separação por tamanho dos fragmentos. Legal? Então é mais ou menos assim que funciona a eletroforese. Aí o brometo de etídio, cabe um detalhe. O brometo de etídio que a gente coloca lá no gel, ele corre no sentido contrário ao DNA. Então ele vai ter uma afinidade pelo polo negativo. Então se você correr o seu gel por muito tempo,
você vai fazer com que esse brometo comece a sair do seu gel, porque ele vai correr para cima e o DNA vai correr para baixo. Então você vai começar a perder o brometo de etídio do gel. Portanto, quando você vai correr um gel, alguns detalhes você precisa se atentar. E um deles é o tempo que você vai deixar lá o gel correndo, além da voltagem que você vai aplicar sobre o gel. Porque elas vão definir a velocidade que o seu fragmento de DNA vai correr e também vão definir se você vai perder muito brometo ou não. Isso pode interferir na resolução na hora que você for observar o seu gel no outro equipamento que a gente vai apresentar para vocês já já. Beleza? Mas é isso aí, espero que vocês tenham entendido como é que funciona a eletrofluorescência. Ela já está terminando ali e vocês vão ver o resultado, é bem legal. Então galera, estamos de volta aí, só reiterando a importância de utilizar luvas. O brometo de etídio é carcinogênico, então ele tem um potencial cancerígeno, então temos que tomar muito cuidado na hora de manuseá-lo. Nós podemos já desligar o equipamento, desligou, e olha só que interessante. Vocês estão vendo onde que tá bem sutil, mas vocês vão conseguir ver. Tem uma manchinha rosa, bem aqui na metadezinha assim, ó. Olha ela aqui. Não tô encostando, tá? Mas olha ela aí. Vocês lembram que ela tava antes aqui em cima no pocinho? Então. O que vocês acham que aconteceram? Exatamente aquilo lá que eu expliquei para vocês. A corrente elétrica puxou a amostra para baixo. No caso, para dentro do gel. E ela correu através. Agora a gente vai observar isso no equipamento. A gente pega o nosso gel e coloca ele aqui dentro desse equipamento, que chama-se fotodocumentador. Muito importante colocar ele sem a barquinha, tá? Somente o gel. A barquinha vai atrapalhar se a gente deixar ela aí. O que é o fotodocumentador? Vocês já estão vendo um spoilerzinho aqui, ó, UV. O fotodocumentador nada mais é do que um equipamento que é capaz de emitir uma luz UV sobre o gel e que também possui uma câmera que vai fotografar o gel. Assim a gente consegue, com a luz UV e com a câmera, observar a nossa amostra de DNA que foi aplicada no gel. Evidentemente que esse equipamento é acoplado a um computador. E através de um programa que tem nesse computador, a gente consegue manusear o equipamento. Esse equipamento a gente consegue alterar a sensibilidade dele para que a gente consiga observar a nossa amostra. Vocês já estão vendo um negocinho brilhante, né? Ali, ó, na ponta da setinha. O que vocês acham que é isso? Ah, olha aí. Esse formato é parecido com o do gel, né? Exatamente, é o gel. E o que vocês acham que é isso aqui, ó, no cantinho, na ponta da setinha? Exatamente. É a nossa amostra de DNA. Mais especificamente, o nosso plasmídio. Os nossos plasmídios, né? Porque temos várias cópias do mesmo plasmídio aí. Olha só que legal. Vocês estão conseguindo observar o DNA. Vocês podem ver que existe um risquinho em cima e um outro embaixo. São dois risquinhos, né? A gente chama isso de bandas. São duas bandas. Por quê? Apesar de ser apenas um plasmídio, na verdade, nós temos várias cópias de um mesmo plasmídio. Esse plasmídio ele pode estar em duas conformações diferentes. Uma conformação mais relaxada e uma conformação mais enovelada. Isso é normal de DNA plasmidial. E aí vocês lembram que eu falei que a eletroforese separa o DNA por tamanho? A conformação mais relaxada do plasmídio, por ela estar mais larga, né, ocupando mais espaço, ela vai enfrentar uma dificuldade maior para migrar através da malha do gel. Então ela vai ficar mais para cima. Ao mesmo tempo que a conformação mais enovelada do plasmídio, ela vai estar mais agrupadinha, assim, mais miudinha, ela vai conseguir passar com mais facilidade através da malha do gel. Então ela vai ficar mais para baixo. Então é normal a gente observar isso daí quando a gente tem uma mini prep de DNA plasmidial. Olha que legal. Em inglês, a conformação mais enovelada é supercoiled. Legal, né? Então é isso aí, pessoal. Com base nisso, a gente pode ver também que a qualidade da nossa mini prep está boa. Geralmente, quando tem contaminação, fica um rastro esquisito assim, ó. Uma mancha
que pode ser, por exemplo, RNA que não foi degradado direito. Enfim, o gel ele é bem interessante porque ele permite que você observe, que você consiga visualizar a sua amostra, né? A olho nu. Existe uma outra técnica que a gente pode usar para medir a qualidade das nossas amostras de DNA, que é a técnica que utiliza um equipamento chamado nanodrop. A gente vai mostrar para vocês depois.